Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa incrível noite de carnaval quente aqui na cidade de Belo Horizonte. E se você está aqui hoje me escutando, é porque você também está em casa e não foi para festa de carnaval nenhuma. Afinal de contas, mais importante do que o próprio carnaval é a gente poder aprender um pouco mais sobre ortodontia. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui comigo, onde a gente pode discutir sobre diversos aspectos sobre o planejamento e execução dos nossos casos clínicos, ao som dessa belíssima canção do Seven Nation Army, o qual eu gosto muito, que está sendo interpretada por uma banda que eu gosto muito, que chama-se Postmortem Jukebox. É uma banda que grava os clássicos da música atual, mas nessa versão mais anos 50. Então, para quem não conhece, chama Postmortem Jukebox, tá? De New Orleans. Então é bem interessante para quem não conhece. Tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de procurar na internet, tá bom? Muito bem, a todos que estão chegando, doutora Solange, doutora Monevalente, Cristiano, doutor Cristiano, grande amigo que está nos ajudando nesse novíssimo projeto do curso Estratégia, que a gente vai ter uma oportunidade de falar mais para frente com vocês. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Muito bem, gostaria de contar para vocês um pouquinho dos objetivos desse canal, dos objetivos dessas lives. A ideia aqui é fazer de tudo para te ajudar a planejar todos os seus casos clínicos de ortodontia para que você se torne uma autoridade na sua região, na sua cidade, onde você vive. E pare de vez de perder os seus casos clínicos para profissionais que são mais experientes que você, para que você pare de correr de vez atrás dos seus professores que nem sempre vão estar disponíveis para que você consiga planejar seus casos clínicos com eles, tá? Então esse é o grande objetivo desse canal, esse é o grande objetivo dessas lives que a gente vai fazer hoje. E para isso, antes de mais nada, eu queria fazer um convite para todos que vocês estão aí nos escutando, que é de nossa incrível Masterclass. Se você tem alguma dúvida ou todas as dúvidas relativas ao planejamento de classe 2, quando fazer extração, quando mandar o meu paciente para cirurgia ortognática, quando utilizar somente elásticos de classe 2 para corrigi-lo, esse é o momento, tá? Dia 17 de março, ao vivo, às 20 horas, a gente vai fazer uma incrível Masterclass, onde eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas que você tem sobre esse tema e falar um monte de dica interessante em que você pode utilizar hoje mesmo no seu consultório, que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai potencializar muito mais a sua mecânica, bem como o entendimento do planejamento das maloclusões de classe 2. Para você que não me conhece, eu sou Giovanni de Carvalho, sou criador do canal Manhattan, planejamento de casos clínicos. A gente já faz planejamentos de casos clínicos há muitíssimos anos, desde 2005, na verdade, que eu dou aula, que eu já trabalho com isso. Eu sei que é uma demanda importante e eu sei que é uma dificuldade muito recorrente da vida do ortodontista, seja ele um ortodontista que esteja começando agora, tem os seus primeiros casos, ainda está em cursos de pós-graduação, seja aquele ortodontista que já é mais experiente na área. E eu digo isso, experiente na área, porque muitas das vezes você terá casos clínicos que são desafiadores. Isso acontece comigo, que já estou beirando os meus 22 anos de ortodontia. Isso acontece com profissionais, com colegas que têm mais anos de ortodontia do que eu, e tenho certeza que vai acontecer por toda a vida, visto que a ortodontia, a variabilidade das maloclusões
ela é gigantesca. Então, não é raro a gente se espantar, a gente se assustar com algumas gravidades que a gente vê em algumas maloclusões de pacientes que chegam para a gente. Então, por essa característica de inovação que a natureza nos dá frente à severidade e às combinações de diversos tipos de maloclusões, dificilmente a gente vai deixar de aprender ou de nos assustar com algumas maloclusões que chegam no nosso consultório. É por isso que a gente precisa de um protocolo, tá? E ele existe. Somente não é ensinado da forma que a gente imagina mais adequada nos cursos de especialização ou nos cursos de aperfeiçoamento de ortodontia. O que chega a ser um dos motivos pelos quais a gente vai falar hoje, que é tão difícil a gente planejar todos os casos clínicos com primazia quando a gente sai de um curso de especialização ou de aperfeiçoamento. Então, dito isso, e antes de mais nada, eu queria fazer um segundo convite para vocês, para que você se inscreva, tá? Na nossa Masterclass. Se você tiver alguma dúvida em relação a ela, ela vai ser sobre o planejamento de classe 2 e tá na descrição lá no nosso bio, tá? Dessa página aqui de ortodontia, Giovanni de Carvalho, .ortodontia. Se você for lá na bio, vai ter um link para você se inscrever na aula do dia 17, tá? Então espero você, eu tenho certeza que vai te ajudar imensamente, independente de qual grau de proficiência que você tenha hoje no planejamento dos seus casos clínicos. Já que todos nós não estamos em nenhuma marchinha de carnaval, estamos aqui para aprender ortodontia. Vamos diretamente ao nosso tema de hoje, que é os motivos que fazem o planejamento dos casos clínicos de ortodontia ser tão complexos. Por que a gente não consegue de cara, mesmo tendo uma formação com excelentes escolas? É um tema recorrente em todos os cursos, é um tema recorrente entre profissionais que estão começando agora a fazer ortodontia no seu consultório, bem como de profissionais que já têm larga experiência na ortodontia, né? Por que planejamento tende a ser uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil de toda a ortodontia? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. De antemão, queria te falar que não tem muito a ver com a qualidade da sua escola, tá? Então, para quem não me conhece, para quem não sabe, para quem não conhece o Manhattan, o sistema de planejamento, eu queria te dizer que hoje a gente faz planejamento para 9 países diferentes. A gente tem uma gama enorme de dentistas que nos prestigiam com seus casos clínicos e é uma demanda quase que universal, tá? É muito comum nós vermos os problemas se repetirem quanto ao diagnóstico e ao planejamento dos casos clínicos. Isso acontece aqui, isso acontece na Argentina, isso acontece na Espanha, em Portugal, em vários países, tá? Então, não depende muito da proeficiência da escola que você tenha passado ou você tenha estudado. E por que não? Porque são outros fatores que vão te levar a essa dificuldade, não exatamente a proeficiência da sua escola, tá? E hoje, então, dito essa introdução, é importante que você saiba também que eu estou aqui para te falar algumas verdades que eu tenho certeza que você não quer escutar nessa noite de carnaval, mas que eu tenho certeza que em algum momento vai te fazer crescer muitíssimo, tá? Porque não deixa de ser verdade, embora seja desagradável num primeiro momento a gente falar sobre todas elas, tá bom? Então, deixa eu virar aqui a minha tela para você e a gente vai falar sobre cada uma delas. Por que é tão difícil planejar os casos clínicos de ortodontia? Na verdade, eu separei para você 9 grandes fatores pelos quais nós todos temos uma dificuldade enorme. O primeiro deles é a falta de tempo dedicado ao planejamento ortodôntico que nós não nos dedicamos. Então, o que eu quero te dizer com isso? Existe uma ideia, talvez pela nossa forma como aprendemos ortodontia, de que
a execução do caso clínico, ou seja, a parte biomecânica, ela tem um peso muito mais relevante do que o próprio planejamento em si. Eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de formação que a gente tem. Então a gente passa muito tempo na nossa pós-graduação aprendendo diferentes formas de tratar uma maloclusão, aprendendo sobretudo a parte laboratorial, como confeccionar aparelhos, como que é ativado, por exemplo, um pêndulo, como instalar um mini implante, que não deixam de ser importantes, mas que faz com que o planejamento seja relegado a um segundo momento. Vocês tiveram aula de planejamento em algum momento da especialização de vocês? Porque francamente eu não tive. Então eu acredito piamente que isso pode ser um dos fatores que faz com que a gente não menospreze, mas a gente relativize a importância que o planejamento tem na execução de qualquer caso clínico, né? Esse tempo que a gente gasta na execução, na biomecânica, em aprender a fazer aparelhos, em comparar artigos, né, que comparam a eficiência de uma mecânica em relação a outra e tudo mais. O que eu quero te dizer, pessoal, é que o primeiro passo que você tem que fazer para começar a planejar melhor os seus casos clínicos é começar a olhar, em termos de tempo, o planejamento com uma importância muito maior do que a execução. Eu sei que pode parecer contra-disruptivo, mas eu tenho certeza que quanto mais tempo você perder fazendo um bom planejamento, menor será o tempo para executar. De onde que você aprendeu isso, Giovanni? Na verdade, pessoal, eu aprendi isso com o Chris Chang, que é o camarada que desenvolveu as técnicas, né, ou que popularizou, melhor dizendo, a técnica do mini implante astroveolar. Certa vez, eu fui numa palestra do Chris Chang e, sem exagero, pessoal, era uma palestra de 4 horas. Ele passou das 4 horas, 3 horas apenas discutindo o planejamento de um único caso clínico. Um único caso clínico. Só não foi maçante a aula, porque quem já teve a oportunidade de escutar o Chris Chang falar, vai entender que ele é um cara muito divertido. E por ser muito divertido, a aula não tem como ser maçante, né? Ele é muito engraçado na aula dele. Mas o que a gente acaba aprendendo é que uma vez que ele mostra o caso clínico dele para a gente, depois dessas 3 horas de planejamento, a execução fica muito simples. Então, nessas 3 horas, ele falava o seguinte: a gente vai fazer um caso clínico que é uma classe 3, assim assado, com essa e com aquela característica. E nessas 3 primeiras horas, ele falava o seguinte: olha, no molar inferior, número 47, que está inclinado, eu vou usar uma prescrição X. Só que no segundo pré, que é um dente adjacente a esse molar, eu vou usar uma prescrição Y. Na região anterior, eu vou usar brackets convencionais, mas na região posterior superior eu vou usar brackets autoligados, porque eu vou fazer uma retração e eu preciso de pouco atrito. Na região anterior, eu uso um bracket convencional, porque eu preciso de muito controle de torque. O que ele faz, na verdade? Ele não somente mescla prescrições na mesma boca do paciente, como ele planeja quase que dente a dente, entendeu? A colagem, o tipo de bracket que ele vai utilizar, o tipo de prescrição, qual o tipo de liga, qual a sequência. Ele pormenoriza, ele detalha tanto, mas tanto o planejamento, que uma vez que a gente entra na última hora final da palestra dele e ele vai mostrar o que realmente aconteceu com o caso, você começa a notar que fica extremamente simples a execução. E daí a gente tira a ideia de que quanto mais tempo você perder no planejamento, perder entre aspas, né? Na verdade a gente está ganhando, quanto mais tempo você ganhar no planejamento, mais fácil e mais ridiculamente simples fica a execução do seu caso clínico. É contra-disruptivo. É difícil da gente entender. Eu entendo porque a gente é ensinado de uma forma
que talvez não valorize tanto o planejamento quanto deveria ser. Voltando aqui, e agora vai doer, o segundo ponto que faz o seu planejamento clínico não ser o adequado para todos os casos, ou que faz com que você eventualmente tenha dificuldade nesse planejamento, é a falta de estudo. Então eu vou repetir para você. Eu sei, você não gosta de escutar isso, mas eu estou aqui para te falar e para te passar a real. Então vamos lá. Você não estuda quanto deveria. Isso quer dizer que você você dedica pouco tempo à procura de evidências científicas que sejam confiáveis. E quando eu falo isso, eu não estou falando somente de artigos de grande relevância, artigos que são publicados na língua inglesa, em revistas Qualis A1, A2, A3, A4 por aí vai. Não é só isso, existem boas fontes de referência que nós temos hoje na literatura e na própria internet que vão nos ajudar a fazer as nossas mecânicas ortodônticas com uma primazia muito maior, entendeu? Então, eu noto isso, por exemplo, quando um aluno chega para mim e fala o seguinte: Giovanni, me ajuda a planejar esse caso. Eu vou lá, planejo, eu falo, olha, esse caso você precisa fazer extração de 4 prés, você precisa fazer extração de 3 prés, e o aluno acha ruim, mas ele acha ruim porque ele não sabe fechar o espaço. E por não saber fechar o espaço, ele tem uma tendência natural a indicar menos extrações no seu consultório e nos seus casos clínicos. Agora eu quero que você pare e pense comigo. O fato do paciente não querer extrações, ou pior ainda, o fato de você não saber fechar espaços em ortodontia, faz com que a severidade da maloclusão do seu paciente diminua. Isso simplesmente não existe. Entendeu? Planejamento ortodôntico, ao contrário do que a gente gostaria, não é uma questão de preferência profissional. Eu sou um profissional que não faço extrações dentárias porque eu não gosto de fazer extrações dentárias. Que bom seria se fosse dessa forma, né? Que bom seria se num passe de mágica eu conseguisse diminuir a severidade da maloclusão do meu paciente simplesmente porque ele não quer passar por uma extração dentária ou porque eu não sei por algum motivo fazer a retração ou o fechamento do espaço do meu paciente. Entendeu? Isso infelizmente não acontece, né? A severidade ela vai continuar lá. Se eventualmente você está pensando em fazer uma extração por conta de um apinhamento severo, o apinhamento não vai dissolver porque o paciente não quer extrair ou porque você não sabe fechar o espaço. Então você precisa estudar mais, porque em casos específicos da extração dentária, desde 1921 a gente faz extração em ortodontia com segurança. Se você ainda não sabe fechar o espaço, saiba que existem artigos, existem milhares de livros que te ensinam a fazer isso com facilidade, caso você não tenha aprendido na sua pós-graduação. Então, a falta de estudos, ela te limita, ela te dá menos armas, não só diagnósticas, mas armas biomecânicas para tratar os diversos tipos de maloclusões que eventualmente venham a aparecer para a gente no nosso consultório. Terceiro ponto que eu acho importante é que existe de fato uma grande variedade de maloclusões no planeta Terra. É verdade, independentemente do seu grau de proficiência, do tempo que você faz a ortodontia no seu consultório, é incrível, né, como a natureza ela consegue ser criativa para criar combinações de maloclusões, né? Maloclusões no sentido transversal, junto com outras alterações no sentido vertical, com mais outras alterações no sentido sagital, entenderam? É incrível como existe uma variedade muito grande. E isso nos dá a falsa sensação de que não existe protocolo em ortodontia, o que é uma falsa sensação. Aquela sensação de que não poderia existir um protocolo para correção de maloclusões semelhantes, porque cada caso é um caso. De fato, eu acho que cada paciente ele tem particularidades que devem ser abordadas individualmente.
De fato, eu acho isso, até do ponto de vista do que é importante para esse paciente, além da própria correção do seu problema ortodôntico, né? O que é importante para ele? É tempo de tratamento, é estética no tratamento ortodôntico, é alteração na fala durante esse processo, é machucar mais, é machucar menos. Isso é relevante, sim. Só que dependendo das alterações e dependendo de como as alterações oclusais elas venham combinadas entre si, isso pode ser uma limitação e pode sim ser uma dificuldade inerente ao seu planejamento, uma dificuldade que vai fazer com que você tenha mais problemas no momento do planejamento. O que faço primeiro, o que faço por último e quais mecânicas eu tenho que fazer e qual que é o efeito reacionário dessa mecânica. Será que eventualmente fazer uma disjunção palatina nesse paciente pode alterar o sentido vertical? Será que eu posso piorar uma mordida aberta por fazer uma disjunção? Isso chega a ser um problema para mim. Então, essa variedade de combinações de maloclusões, sim, pode ser uma dificuldade inerente pelo qual as pessoas têm dificuldades de fazer seus planejamentos. Um outro ponto é a grande variedade de protocolos de tratamento, produtos e técnicas. E vou te dizer mais, eu vou passar esse slide aqui para te dizer que esse é um dos pontos capitais, ou seja, o acompanhamento do surgimento de novas tecnologias é um problema que faz com que você tenha mais dificuldade de planejar os seus casos clínicos em ortodontia. E por que isso? Acontece com todos nós, né? Eu acho que tem muita relevância com o segundo ponto, que é o fato da gente não estudar tanto quanto deveria. Por que eu te digo isso? Porque é assim, olha se não é complicado para todos nós, não só para vocês, mas para mim também. Nós vamos fazer uma retração anterior. E antigamente, como é que a gente fazia essas retrações anteriores? Nós perdíamos um tempo muito grande criando artefatos de ancoragem que muitas vezes machucavam muito o paciente, eram muito volumosos, alteravam a fala dele. E uma vez que a gente criava esses artefatos de ancoragem, a gente partia para a extração e ia fazer essa retração através de técnicas segmentadas. Então nós levávamos assim semanas para aprender uma alça de retração, uma alça em T, ativar uma alça em T, que não é um exercício muito simples de se fazer, ou mesmo uma alça Las Vegas, que eu particularmente levei mais de uma semana para fazer uma. Né? Então nós nos dedicávamos e perdíamos muito tempo para aprender uma técnica de fechamento de espaço. E enfim, quando a gente conseguia fazer aquela alça para fazer a retração, vinha alguém e falava assim para a gente: não, Giovanni, agora a gente não vai fazer mais retrações com alça, não se faz mais retrações dessa forma. Agora, Giovanni, você tem que tirar essa alça e colocar um elástico em cadeia com um fio pesado depois do alinhamento e nivelamento para fazer uma mecânica de deslize. Então você meio que desaprendia tudo aquilo que você tinha aprendido na alça para fazer uma mecânica contínua. Aí tudo bem, você buscava cursos que iam te ensinar prescrições diferentes, técnicas que faziam com que ficasse mais fácil essa retração, e a hora que você começava, enfim, a fazer essa retração, para sua surpresa, vinha uma terceira pessoa e falava assim: não, agora não é assim que a gente faz mais retrações, não. Agora existe um negócio que chama mini implante, tá? Que você tem que aplicar para aumentar a ancoragem do seu paciente, não precisa mais utilizar esse tipo de aparato de ancoragem que é muito volumoso, e a gente ia atrás de cursos que falavam sobre mini implante. Muito bem, a hora que a gente instalava o mini implante, eu falava: bom, agora eu vou fazer a minha retração com segurança. Vinha uma quarta pessoa e falava assim pra gente: não, agora não é mais assim não. Agora você vai colocar mini implante, mas agora você coloca extra-alveolar, você não coloca mais entre as raízes. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? Que o tempo inteiro surgem novas tecnologias que vão obrigar com que a gente se mantenha atualizado durante nossa vida clínica por completo, durante toda a nossa vida. Acostume-se com isso, entendeu?
E muitas das vezes o surgimento dessas técnicas elas vão acontecer num tempo tão incrivelmente rápido que fica difícil para que nós acompanhemos essas evoluções de novas mecânicas, de novas técnicas que porventura possam aparecer. Sabendo, né, claro, que nesse caso específico do mini implante extraviolar, a evolução dessa mecânica não vai acabar aí, né? Obviamente que não, vão existir coisas que são mais modernas que isso, mas de fato a dificuldade de se acompanhar surgimento de novas tecnologias, claro que chega a ser um fator limitante para que a gente planeje corretamente nossos casos clínicos. Tá bom? Então, voltando aqui, a grande variedade de protocolos nós já falamos. Falta de experiência clínica, claro, não é um problema seu, mas é claro que isso vai contribuir para que você tenha mais dificuldade de planejar seus casos clínicos. Claro que sim, pessoal. Uma pessoa que tratou 10 mordidas abertas, que tratou 20 mordidas abertas, obviamente que ela tem mais recursos, que ela tem mais protocolos de tratar novas mordidas abertas do que uma segunda pessoa que tratou 2 mordidas abertas no consultório. Isso é óbvio, tudo bem? E talvez essa seja uma limitação em que a gente tenta diminuir. Certa vez eu escutei o próprio Marcos Jansson falando que para se formar um bom ortodontista, você precisaria de 3 gerações de pacientes, né? Não de avós, pais e filhos, mas de 3 levas de pacientes durante vários momentos da nossa vida profissional. E segundo ele, é algo que eu concordo muito, para se formar um ortodontista completo que saiba planejar a maior parte dos seus casos clínicos, você precisaria de no mínimo 12 anos, entendeu? Para que você tenha uma experiência clínica, já tenha visto um número razoável de casos clínicos que te ajude a criar protocolos mentais para novas maloclusões que sejam semelhantes. Então, obviamente que a falta de experiência clínica é um fator limitante e é o que a gente tenta resolver no seu curso, acelerar esse processo da falta de experiência clínica. E, por fim, um outro fator, aqui é o 6º fator, que pode te levar a uma dificuldade grande de planejar os seus casos clínicos e que também não é culpa sua e que todos nós vamos estar susceptíveis a esse tipo de situação, são maloclusões que são inerentemente complexas. Claro, como eu te disse, a natureza ela tende a ser extremamente criativa no que diz respeito à variedade dessas maloclusões e como é que elas se combinam, né? Então, não é raro você ter casos clínicos que sejam realmente desafiadores pela sua natureza complexa. Quer um exemplo? Olha só, a gente aprende que existe, ou a gente não aprende, melhor dizendo, que existem protocolos de tratamentos de maloclusões diferentes. Mas você pensa bem, olha, é um roteiro simples para planejamento de um caso clínico. Se eu tiver uma mordida cruzada posterior, quais são as formas mais tradicionais, as formas mais convencionais de fazer um tratamento dessa maloclusão? Bom, acredito que disjuntar o paciente, né, promover uma disjunção ortopédica nele, ou fazer uma expansão lenta, que pode ser inclusive com arcos de expansão auxiliares. Você pode usar um quadrihélice, por exemplo, ou até mesmo um elástico cruzado posterior. Isso tudo dá certo? Dá certo, mas se essa mordida cruzada ela vier acompanhada com outra alteração em outro plano do espaço, por exemplo, com uma mordida aberta, a complexidade ela tende a ser outra. Agora, quando, além de uma mordida aberta com mordida cruzada posterior, você vir acompanhado, o seu paciente também tiver uma agenesia unilateral, isso muda todo o seu planejamento. Por quê? Porque geralmente quando nós temos uma agenesia de um incisivo lateral e ele é de um lado só,
fatalmente a linha média superior vai desviar para um dos lados, entendeu? E isso vai mudar toda a compreensão do seu caso clínico, que muitas vezes você estava pensando em fazer expansões para corrigir a mordida cruzada posterior, mas agora você, por conta dessa particularidade, vai ter que abrir mão da disjunção para fazer extrações assimétricas para não só corrigir a demanda de espaço na região posterior causada pela atresia, mas também para corrigir o desvio de linha média que você tem na região anterior. Viu como é que a coisa pode ficar complexa quando você tem situações específicas agindo sobre vários planos do espaço e tudo que a gente aprende é meio que deixado de lado por conta de uma alteração que somente aquele paciente tem? Então, concluindo, existem maloclusões que elas são complexas, né? Um outro exemplo disso é quando você tem uma maloclusão que não é naturalmente muito severa, como uma classe 1 com um apiamento suave ou um apiamento moderado, e esse paciente tem grandes alterações periodontais, ou seja, ele vai perder elementos dentários. Por que isso é um complicante para a gente? Porque a gente não pode contar com todos os dentes que estão ali na boca, naquele momento, entendeu? Alguns daqueles elementos dentários vão ser removidos por conta da alteração periodontal que esse paciente tem. E isso muda completamente o nosso planejamento e muitas das vezes mudam o objetivo, porque os resultados clássicos, né, das 6 chaves de oclusão de Andrews passa a não ser alcançáveis, dependendo do tipo de maloclusão ou de alteração que acompanha a maloclusão desse paciente. Então, de fato, maloclusões podem ser complexas, pode ser uma classe 2 que não era de grande severidade, o paciente sofre um trauma através de um acidente de trânsito, tem múltiplas fraturas da face e agora nada encaixa com nada. Isso vai complicar o seu caso clínico, de fato. Tá bom? Agora, se eu pudesse enumerar de todos os fatores que tornam o seu planejamento muito mais difícil e terminar com os 3 que eu acredito serem os mais relevantes, são exatamente esses 3. Limitações dos exames diagnósticos vão deixar o seu planejamento com outro grau de dificuldade, tá? E isso é um fator que não é inerente a você, não é falta de estudo, isso acontece com todos nós. Falta de experiência profissional, que a gente comentou mais cedo, e o acompanhamento ou a dificuldade que nós temos de acompanhar o surgimento de novas tecnologias. Falando especificamente agora das limitações dos exames diagnósticos, vamos ser francos aqui uns com os outros. Eu sei que a ortodontia ela tem evoluído muito nesse patamar diagnóstico, né? Hoje a gente tem exames diagnósticos baseados em tomografias que são muito relevantes para a gente. Inclusive eu sei que existem profissionais, colegas que têm tomógrafos dentro do próprio consultório. Isso é fantástico, até porque eu acredito que hoje a tomografia, mesmo sendo um exame auxiliar, ela tem tudo para virar um exame que vai substituir em algum grau as radiografias que a gente tem hoje, simplesmente porque a radiografia é um exame bidimensional e a tomografia é tridimensional, mas ainda não é. Eu sei também que vários dos nossos colegas também apresentam scanners intrabucais que cada vez mais tornam-se uma realidade no consultório de muitos colegas. Isso também é uma verdade, mas francamente, entre nós aqui, o que a maioria dos ortodontistas utiliza para fazer os seus planejamentos ortodônticos? Basicamente, é a análise facial baseada em fotos de documentações, que muitas vezes não foram muito bem produzidas. A gente usa também, na maior parte dos casos, né, modelos de gessos que também não foram muito bem zoocalados e não foram adequadamente montados em um plano de gesso ou
em um articulador, o que vai levar a erros de interpretação dentária. É uma análise estática da oclusão, a gente nem sempre vai ter uma oclusão em modelos de gesso em relação cêntrica, e quando nós o tivermos, existe aquela dificuldade de saber se o planejamento ele tem que ser feito em relação cêntrica ou em máxima intercuspidação. E por fim, a gente tem exames radiográficos sobre os quais nós fazemos desenhos cefalométricos porque acreditamos erroneamente que a cefalometria é o principal exame diagnóstico que a gente tem hoje no mercado. E aí eu sei, é controverso, mas a gente tem que tocar nessa ferida hoje. O que eu quero te dizer com isso tudo é que esses 3 principais exames que a gente mais utiliza no nosso consultório, eles são, na maior parte, na esmagadora maior parte dos nossos casos clínicos, eles são limitados para que a gente consiga fazer planejamentos adequados do nosso paciente. Por que eles são limitados? Porque muitas das vezes não contemplam todas as particularidades que existem na face de um paciente. Então vamos falar especificamente da cefalometria. Cefalometria é um exame importante? Sim, é importante. Eu não quero que você jogue a sua cefalometria fora, não. Por outro lado, é importante que você saiba que cefalometria não deveria ser utilizada como primeiro exame diagnóstico, porque ela fatalmente, ou na maior parte dos casos, vai te levar a erros diagnósticos. O Burston já escreveu um artigo sobre isso, depois ele foi retificado em 1982 por um segundo artigo do American Journal junto com o Legan, e depois veio o próprio Leopoldino Capellosa falar dessas limitações, né? Então, a cefalometria, o problema dela é que, primeiramente, né, o nosso paciente, como que ele se vê, nosso paciente? Nosso paciente se vê de frente, né? Tirando as fotos que ele faz de lado, ele se vê de frente. E a cefalometria é basicamente um exame lateral da face, né? Isso faz com que ela, nessa análise mais simplista, que ela não consiga abordar todos os aspectos que incomodam esse paciente. O segundo ponto é que está mais do que provado que o número cefalométrico ele não pode contemplar todas as particularidades que um tecido mole tem sobre o tecido esquelético do nosso paciente e, sobretudo, as particularidades que o ambiente externo faz sobre aquele tecido ósseo, sobre aquele tecido muscular desse paciente. Ou seja, basear-se em números cefalométricos normativos pode te levar, inclusive, ao decréscimo da estética facial do seu paciente. Então, sempre tome muito cuidado com cefalometria. Ela é importante, mas ela é importante num segundo momento, quando a análise facial ela te produz dúvidas. Então vamos supor que você está numa roda entre ortodontistas e estão conversando sobre um caso clínico específico. Um fala uma coisa, outro sugere uma segunda conduta, um terceiro fala uma terceira coisa. Quer ir para a prova dos 9? Quer saber se a face do paciente é de fato convexa ou não? Tudo bem, vai para a cefalometria, mas não utilize esse exame como o primeiro recurso, porque ela vai te levar a erros diagnósticos. Eu estou cansado de ver alunos virarem para mim e falar o seguinte: olha, a face do paciente é bonita, né? Harmônica, tudo bem, mas o SNA dele está dando 90. Qual é o problema do SNA estar dando 90? Nenhum, para aquela face ele fica muito bem. Só que as pessoas acham que tem que, por isso, fazer extração de 2 prés e retração da bateria antero-superior, porque tem que levar o SNA para 82. Isso vai levar ao decréscimo da estética facial do seu paciente. Então, concluindo, o que eu posso te dizer, e eu sei, é muito controverso, é que eu não uso mais cefalometria para fazer análise e para fazer planejamento de casos clínicos, não como primeiro exame ou como exame principal, simplesmente porque ela não consegue descrever todas as particularidades que a gente vê na oclusão do nosso paciente. Sequer é um exame tridimensional.
né? É um exame bidimensional. Se ainda fosse uma tomografia, se ainda fosse uma reconstrução em 3D, tudo bem, tudo bem. Mas por se tratar de um exame muito limitado, eu quero que você tome muito cuidado com cefalometria. E uma vez que você tem uma análise facial de um paciente e a cefalometria desse paciente e, eventualmente, os dados tenham dado discrepantes, sempre vá a favor da análise facial. Sempre. Tá bom? O número nunca é importante. Paciente nenhum vai chegar na balada lá, conhecendo a menininha, com a cefalometria debaixo do braço, vai virar para a menina, vai falar assim, olha, meu SNA é 82, meu SNB é 80, meu ANB é 2, meu FMA é 25, e aí, vamos? Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque o número importa muito pouco ou nada para o seu paciente. O que seu paciente quer, na verdade? Seu paciente quer isso aqui, ó. Ele quer uma boa relação entre as contrapartes que a gente tem do tecido mole. Ele quer uma boa relação entre nariz, lábio superior, lábio inferior, bom ângulo nasolabial, alinhamento ao pescoço bem definida. É isso que é importante. Não perca isso de vista em prol de um número que não quer te dizer muito. Tá? A cefalometria hoje, pessoal, serve em caráter histórico, então tem uma importância histórica enorme para a ortodontia de fato e serve para pesquisa, tá? Então, para tirar um pouco da subjetividade da avaliação do perfil, né? Nós utilizamos as análises cefalométricas para fazer isso. Então, você vai fazer uma pesquisa científica, seja ela de mestrado, de doutorado, como é que você vai fazer essa pesquisa? Você precisa de número. Aí você usa a cefalometria. Caso contrário, no dia a dia do seu consultório, sempre a análise facial ela vai ser muito mais importante e relevante para você do que a cefalometria, tá? Então, cuidado com essas limitações. Coloquei aqui alguns artigos, acho que já para a gente terminar esse tema da aula de hoje, e que eu acho que são relevantes, tá? Que tentam corroborar um pouquinho do que a gente comentou e, sobretudo, falar um pouquinho sobre as limitações dos exames diagnósticos que a gente tem hoje. Por exemplo, esse primeiro artigo que eu coloquei aqui é da Rosana Ribeiro Ramírez, tá? Onde ela quis correlacionar os achados cefalométricos com os da análise facial realizada por meio de fotografias. Então, o que ela fez? Ela comparou pacientes e comparou a cefalometria desses pacientes com a análise facial baseada em fotos, tá? Sem entrar muito no mérito da metodologia, que é muito importante, talvez a parte mais importante do trabalho, indo diretamente para a conclusão, olha a conclusão da Rosana. A classificação do tipo de face apenas a partir da análise facial realizada por meio de fotografias não foi considerada confiável se usada isoladamente, quando comparada à classificação obtida a partir da análise cefalométrica. O que quer dizer isso? Nossos exames eles são limitados, pessoal. Eles precisam de análise clínica adjacente às análises que a gente faz da documentação ortodôntica. Não dá, existem particularidades, quantas vezes a gente erra a classificação do desvio da linha MET baseado somente em fotos. Isso é muito comum de acontecer. Então tome cuidado, foto é importante, mas nada substitui a avaliação in loco. Coloquei um segundo artigo aqui, que esse também é muito importante, e é de uma grande ortodontista que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é a Silvia Reis, tá? Que muitos de vocês conhecem, e que foi orientada e escreveu junto com o Dr. Leopoldino Capelosa. E eles escreveram um artigo que fala sobre análise facial subjetiva, mas que diabo é uma análise facial subjetiva? Rapidamente, para você entender, a análise facial subjetiva é uma análise facial baseada nas opiniões das pessoas que convivem com esse paciente. Então vamos supor, existe um paciente que ele tem uma certa alteração da face que não incomoda muito.
Será que eu levo esse paciente para cirurgia ortognática ou não levo para cirurgia ortognática? A análise facial subjetiva, ela sugere que façamos uma enquete entre os parentes, entre as pessoas que convivem com esse paciente. Se eventualmente existe um consenso ou uma maioria que julga as alterações serem de grandes proporções a ponto de nós levarmos para a cirurgia ortognática, vai ser esse o planejamento escolhido. Caso contrário, não. Aí a gente leva ele para um tratamento ortodôntico compensatório. É isso que é a análise facial subjetiva. Ela é importante? Sem dúvida que ela é importante, muitas das vezes é muito mais importante do que aqueles fatores objetivos que a gente está acostumado, baseado em normas, né, em valores normativos. Então, olha só, o objetivo foi avaliar aqui a aplicação prática da análise facial subjetiva em vários pacientes, né, num artigo da Dental Press de 2006. Conclusão do Dr. Leopoldino Capelosa e da doutora Silvia Reis. Foi possível observar que a análise facial subjetiva é sim mais um instrumento diagnóstico que tem importância aumentada por ser o parâmetro pelo qual o paciente e as pessoas com as quais ele convive vão avaliar os resultados do tratamento. Então veja bem, pessoal, é um convite para que você utilize outros recursos diagnósticos, exatamente porque os recursos que a gente tem hoje são, em sua maioria, limitados e não vão nos dar informações suficientes para determinar um planejamento mais assertivo. E por fim, o último artigo que a gente tem aqui é um artigo da Liliana Maltagliati. Veja que eu coloquei só artigos de grande importância e artigos que são muito relevantes na nossa prática clínica de pessoas muito famosas e que estudam muito ortodontia. Aqui, a doutora Liliana Maltagliati, ela fala da avaliação comparativa entre a gradabilidade facial e a análise subjetiva do padrão facial. Será que o padrão facial determinado cefalometricamente ele tem uma influência maior ou menor sobre a gradabilidade da face? É isso que a doutora Leniana, doutora Leniana é nossa colega, né? Doutora Liliana Maltagliati quis investigar. O objetivo foi estudar duas análises subjetivas faciais, utilizando para o diagnóstico ortodôntico a avaliação da gradabilidade facial, juntamente, né, ou conjugando isso com a definição de padrão facial e verificar se existe associação entre padrão de crescimento determinado cefalometricamente e a gradabilidade do perfil. Entenderam qual que é o objetivo? Olha só a conclusão da Liliana. Após análise estatística, verificou-se que houve associação fortemente positiva entre a gradabilidade facial e o padrão facial do paciente, né? Só que somente em norma lateral, porque em norma frontal não existe essa correlação entre valores cefalométricos e valores subjetivos que a gente observa como agradáveis na face do nosso paciente. Moral da história, são limitados os exames diagnósticos, a gente tem que ter muito cuidado e tem que existir um protocolo diferente de avaliação, que muitas das vezes a gente acaba aprendendo através de experiência profissional. Outras tantas a gente faz cursos para determinar esses protocolos de avaliação que vão levar a planejamentos mais assertivos, tá? E por fim, eu queria te deixar essa frase aqui, das quais eu sei que muitos de vocês conhecem e que são muito importantes, é que se você tiver 8 horas para derrubar uma árvore, passe 6 horas afiando o seu machado. O que eu quero te dizer com isso, que é uma frase do Abraham Lincoln, é que perder tempo no momento do planejamento, perder tempo no momento do diagnóstico do seu paciente é justamente
o contrário, é um ganho de tempo. E quanto mais tempo você perder no diagnóstico, mais simples sempre será a execução dos seus casos clínicos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é somente a primeira live. A gente tem muito mais o que conversar durante esse mês inteiro. Todos os dias eu estarei com vocês aqui às 8 da noite. Tem muita coisa para a gente falar. Amanhã eu vou responder uma pergunta de alguns alunos que me pediram para dar algumas indicações sobre livros para quem está começando a fazer planejamento clínico agora ou que já faz planejamento clínico e eventualmente tem alguma dificuldade no planejamento. Amanhã a gente vai falar muito de livros para essas pessoas, boas referências literárias para que você consiga planejar melhor os seus casos clínicos. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Então estou vendo aqui o João Paulo, grande aluno, um grande abraço. Angel, deixa eu ver quem mais aqui, se eu consigo puxar aqui para baixo. Dr. Eduardo, Ana Paula, Dr. Rodrigo, Leonara, Labi Fraoli, Nai Barbalho, muito obrigado pela presença. Doutora Amanda, Karen, professor Adolfo de Oliveira Azevedo, tem um laboratório aqui, Evidente Dental Care, Naira, eu acho que é isso, espero que eu tenha falado certo o seu nome. Manu Alves, deve ser Manuela, doutora Manuela, Júlia Sato, doutora Leonara, doutora Emanuele, essa é minha aluna, gente finíssima, Roberta, Aline Carvalho, Print Aline, Corina, Cleonice, doutora Cleonice, doutor Maurício, Vanessa Nunes e tantos outros. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham uma excelente noite, espero que vocês tenham um excelente carnaval e amanhã a gente volta para falar sobre livros que são importantes para você que está começando a planejar agora. Qualquer coisa, deixe suas perguntas aqui na caixinha que eu vou ter o maior prazer em responder todas elas, tá? E não se esqueça de se inscrever para que a gente faça a nossa Masterclass. Deixa eu colocar aqui para vocês. Dia 17 de março, ao vivo, às 20 horas, a gente vai fazer uma incrível Masterclass, onde eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas que você tem sobre esse tema e falar um monte de dica interessante em que você pode utilizar hoje mesmo no seu consultório, que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai potencializar muito mais a sua mecânica, bem como o entendimento do planejamento das maloclusões de classe 2. Aí você vai vir nesse link, planejamentoemortodontia.com/inscrever -org, e nela você vai fazer a sua inscrição para a nossa Masterclass, tá bom? No dia 17 vamos falar tudo sobre planejamento de classe 2, tá bom? Deixe as suas perguntas aqui na caixinha que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!